Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 8, aleluia, do versículo 30 em diante. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, eu nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, somos gratos a Ti pela Tua bondade, o Teu amor e Teu grande poder. Pai Santo, nada sou, nada tenho, nada poderei fazer se o Senhor não estiver na minha vida. A palavra é Tua, somos servos do Senhor. Então, Pai querido, ser servido em continuar falando neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentados, igreja. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus queridos, às vezes nós lemos João 8,32 de uma forma tão simples, né? Mas é muito além disso de que nós imaginamos. Glória a Deus, aleluia. E vou falar para os irmãos que naquela época, o povo judeu estava numa situação deplorável. Socialmente, havia muitas pessoas enfermas. Podemos citar algumas pessoas, como o leproso, João capítulo 8, versículo 1, quando Jesus descia do monte, e ali o leproso se aproxima dele, adorando e dizendo: se quiser, pode tornar-me limpo. Aleluia. Havia também, glórias a Deus, João capítulo 9, o cego de nascença. Então, havia muitas pessoas enfermas, mas é impressionante como também havia muitas autoridades. Haviam grupos religiosos, como os fariseus, como os saduceus, escribas, tinha os zelotes, os essênios. Então havia muita gente, muitos grupos religiosos, mas ainda estavam presos nas suas próprias ideias, nas suas próprias concepções. Então, e Jesus então traz essa mensagem e até os escandaliza, então, fica escandalizado. Porque na realidade, irmãos, olhando para a palavra de Deus, a gente começa a perceber que numa conversa, Jesus ele começa dizendo, ó, bem claro, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não tem como ser discípulo de Jesus não crendo na palavra dele. Não tem como. E a gente
olhando em João 6, de 60 até o 71, a gente começa a perceber ali que Jesus, ele trazendo uma mensagem, uma palavra de libertação, que antes dizemos 50, por exemplo, sobre se aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aleluia. Aleluia. Acontece que havia muitos discípulos com ele. Porque Jesus andando sobre o mar, maravilha. Multiplicando os pães, que bênção. Curando leprosos, que maravilha. Mas quando ele trouxe essa palavra, eles então não aceitaram. Que história é essa? Virou canibal agora a gente? Comer carne, beber sangue? Não estavam entendendo nada. Mas quando a gente olha na palavra de Deus, Mateus, João 6, aleluia, 69, 70, 71, a Bíblia nos fala que muitos dos discípulos que estavam com Jesus não andavam mais com ele. Desistiram de andar com ele. Aleluia. Mas estavam o tempo todo com eles. Enquanto tinha milagre, estava bem. Enquanto tinha cura, estava maravilha. Enquanto tinha pão, estava tudo muito bem. Mas quando, aleluia, foi chamado para a responsabilidade, não dá para andar contigo, não. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Infelizmente, meus irmãos, essas coisas ainda acontecem. Não era para ser assim. Porque parece que as pessoas, tem um grupo de pessoas que quer ouvir aquilo que os agrada. Só aquilo que agrada. Não agradou, não está bom, não dá para andar mais. Aleluia. E hoje, eu posso garantir para os irmãos, em nome de Jesus, não que eu saiba, tal, mas eu acredito que existem muitas pessoas em muitos lugares, que se trouxer a mensagem como ela é e deve ser, e aplicá-la segundo o propósito do Senhor, muitos vão voltar atrás sim. Aleluia. Muitos vão desistir. Aleluia. Porque são crentes por conveniência. Aleluia. E quando está bom para mim, eu fico. Ficou ruim, não quero mais. Por isso é que o Senhor falou bem claro que para eu pegar e estar e realmente me intitular como discípulo de Jesus, eu preciso crer na tua palavra como ela é, não como eu quero que ela seja, não para o meu bel prazer, mas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Essa é a realidade. Ele deixou bem claro isso. Não tem como ser discípulo dele se não crê na... Mas aqui, irmãos, crer na palavra aqui é a palavra de libertação. Aleluia. Não sei se irmãos já perceberam, eu lembro muito bem que uma pessoa, muitos anos atrás, há muitos anos, né? Essa pessoa pegou lá, na época tinha saído aquele carro, o Tempra, era o carro da moda, todo mundo, né? Gostava, e quem comprava se dizia o tal. E essa pessoa falou assim, eu ainda vou comprar, já tinha um carro novo, eu ainda vou comprar um carro daquele, vou comprar, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece.
ela citou Filipenses 4,13, mas esqueceu de falar o 10, 11 e 12. Porque o 13 é conveniente, mas o 10, 11 e 12 não é. Quer ver uma coisa? Vou compartilhar com os irmãos aqui. Como disse o irmão, para não ficar nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Abra a tua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. E depois vou falar o 13, que a pessoa citou. Olha o que diz. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele completa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas que me fortalece. Ou seja, eu estou instruído, eu estou fortalecido no Senhor, porque em quaisquer circunstância eu não vou me desviar. Aleluia. Eu vou permanecer firme. Aconteça o que acontecer, Deus é comigo, eu tendo ou não tendo, eu comendo ou não comendo, eu vestindo ou não vestindo, eu doente ou não estou doente, não importa, Deus sempre vai estar na minha vida, Deus sempre vai estar na nossa vida. Aleluia. Mas tem crente, irmãos, com conveniência. Aí pega o versículo isolado, aquele que agrada a ele. Aquele que agrada a ele. E a gente olha na palavra de Deus e vê que Jesus deixa claro, entendeu? Quer ser meu discípulo? Então, tem que crer na minha palavra de vida. Aí ele vai dizer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É permanecer nele, é permanecer na palavra, como falei para os irmãos antes, e está escrito aqui. Como pode? Peraí, nós somos descendentes de Abraão. Aleluia. Está aqui, ó. Somos descendentes de Abraão. Eu nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre. Eles eram descendentes de Abraão, mas não estavam praticando a justiça de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão, mas não estavam exercendo a fé de Abraão. Deus. Porque se exercesse a fé de Abraão, eles criam no Cristo ressuscitado depois. Verdade. Não creu antes e nem depois. Então não adiantava nada, Jesus sabia com quem estava falando. Jesus sabia com quem estava lidando. Ele sabia. Ele conhece cada um de nós. Oh, aleluia. Sabe por que estamos aqui? Se é para adorar ou para buscar algo do nosso interesse, não quer dizer que não deva buscar. Não quer dizer que ele não faça, ele faz, ele tem prazer em fazer. Mas não deve ser o primeiro plano. O primeiro plano é vida no altar. É obediência à tua palavra. É permanecer na palavra. É permanecer nele. É ter vida nele. É isso. Glória a Deus, aleluia.
Naquela época, meus amados, tinha muita gente assim. Muita gente doente. Problema físico, problema espiritual, problema social. Havia tudo que de ruim havia ali. Pessoas leprosas, pessoas coxas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mulher com fluxo de sangue. O outro corcunda, 18 anos. O outro coxa, 38 anos. Está lá em João capítulo 5. E havia muita miséria também. Aí Jesus vem para trazer a verdade. Aleluia. E eles dizendo, não, mas nós somos descendentes de Abraão. Quem diz que filho de crente é crentinho? Não. A salvação é individual, nominal e intransferível. Ninguém salva ninguém. Ninguém liberta quem liberta é Jesus. Oh, aleluia. Quem liberta é Ele. E Jesus, então, quando fala, eles falam assim, ó, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Aí Jesus completa o balde. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Respondendo para eles, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, vocês estão no pecado e não querem ser libertos. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão no pecado e querem permanecer no pecado. Meus irmãos, a gente vive um momento complicado hoje. Sempre foi, mas nós sabemos que a nossa vida espiritual tem que estar acima de quaisquer suspeita. Aleluia. A Bíblia nos fala, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 15 e 16, se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Porquanto está escrito, sede santo que eu sou santo. O mesmo Pedro escreveu também, na sua primeira carta 3,15, diz o seguinte, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Aleluia. Aleluia. Chamada para a santificação. Mas quando, infelizmente hoje, as pessoas que são chamadas para a santificação, não dá para mim não, já teve bom. Já esteve bom, já não dá mais. Espírito de Deus. Esse pastor é muito chato. Meu Deus. Pastor é muito enjoado, cheio de historinha. Quer saber de uma coisa? Deus é bom. Meu tempo acabou aqui, nem começou. A árvore tem que dar fruto onde foi plantado. É Deus. Nem deu fruto, como é que acabou? Tem gente assim, irmão. Tem gente que infelizmente acontece isso. E vou dizer para os irmãos abertamente, não é só, irmão, quem está aí não. É quem está no altar também. Verdade. Quem está no altar também. Ainda mais nessa questão desse ano, meu Deus do céu, tem pastor desviando. Endoidou de vez. Endoidou. Desviando. Foi o que eu falei outro dia. Meus irmãos, Deus nos chama para uma obra. Nos coloca nas nossas mãos o quê? Um rebanho. Aí depois, eu me empolgo todo, né? Porque a mídia começa a
E pastor fulano. Aí começa aqui no seu ouvido, comichão, começa a ver comichão. Se eu fosse você, ia me candidatar, né, a deputado estadual, a deputado federal. Aí o sujeito nem ora a Deus, não. Fica empolgado e começa a se filiar. Não sabe nem o que é política, não conhece nem de política. E vai se infiltrar. E bota lá escrito assim, bota lá no santinho dele lá. Pastor fulano de tal para deputado tal. Se quer deixar o rebanho, tira o nome de pastor. Glória a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu tenho juízo ainda. Porque chamado eu já fui. Pressionado já fui, mas há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para cuidar do rebanho dele. Para fazer a obra dele. Mas se um dia viesse a acontecer, a primeira coisa que eu ia fazer é tirar o PR, botar lá, para deputado tal, Orlete Santos. Acabou. Nada de pastor Orlete. Isso é para persuadir as pessoas. Está usando o nome PR como bandeira. E Deus não está nesse negócio. Como é que a Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 9, de 30 a 39? Rogue ao Senhor para que mande mais trabalhador para a seara. E a pessoa está trabalhando e abandona tudo. Glória a Deus. O pouco que tem, não, irmão. Já desviou da verdade. Já desviou da verdade. Crente é crente, pastor é pastor, político é político. Devemos sim, como cidadãos, como pessoas, votar. Só isso. Mas o membro lá quer ser ele com ele mesmo. Mas pastor tem que tomar jeito e vergonha na cara, desculpa a expressão, mas a verdade é essa. Essa é a verdade, querendo ou não é isso. E cuidar do rebanho que Deus botou na mão. Abandona o rebanho para lá. É o seguinte, eu vou me candidatar. Fica um pouco aí, tá? Qualquer coisa, liga para mim que eu estou lá em Brasília. Lá para o gabinete. Porque lá tem muito dinheiro. Para cuidar do meu Deus, vou pagar 150 mil, não é meu mesmo, é dos outros. Deus não aprova isso. Deus não tem o dedo podre. Ele sabe para quem aponta. Ele sabe quem chama. E por que chama. E para que chama. Olhando para a palavra de Deus, as pessoas estão muito bem, de repente, muda a cabeça. Muda tudo. Aleluia. Irmãos amados, a tendência é cair. E posso dizer para os irmãos, tem muita gente que já caiu, nem percebeu. Já caiu e não percebeu. Vive só de nome. Vive só de terno e gravata. Mas não tem mais nada de Deus. Porque para ter de Deus, tem que permanecer em Deus. Para ter de Deus, tem que permanecer aonde Deus colocou, não aonde quer ficar. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No passado também havia exatamente isso. Sabe o que acontecia? Judeus, saduceus e meu outro tinha os saduceus e os fariseus. E era um grupo pequeno de religiosos. Mas qual é a diferença deles? Eles só se uniam para poder brigar com Jesus. Disso aí se juntava
Não, para bater nele a gente vai juntar. Só para isso. Depois que a gente bater nele, a gente vai dizer, se separa de novo. Sabe por quê? Porque os saduceus eram um grupo mais político. E na concepção deles, as coisas espirituais deveriam ficar restrito ao templo. Dentro do templo, fora do templo, não precisa ser crente não. Já os fariseus não. Epa, tem que ser crente no templo e fora do templo. Deus. Tem muita gente assim. Só é crente dentro do templo. Saiu, perdeu tudo. Devemos tomar cuidado, meus irmãos. Muda a identidade. Devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. A única forma de mostrarmos que somos discípulos de Jesus é permanecer na tua palavra. Fora isso, não tem jeito. Que Deus abandone em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.